Muito bom dia a todos os nossos telespectadores que nos acompanham neste momento, neste programa Manhã Viva. Como é bom estar consigo todas as manhãs. Obrigado por nos deixar entrar na sua casa e nós nem pedimos licença, mas já estamos aí. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a catequese animada, ferramenta de trabalho para catequistas e animadores. E para nos falar deste tema, temos aqui connosco hoje o catequista e professor José Menezes. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Desde já quero agradecer o convite que me fizeram, porque é sempre bom alguém dar valor ao nosso trabalho e também ajudar a divulgá-lo. Muito obrigado, acima de tudo. Bem-vindo. O José Menezes é professor e catequista. Ele transforma o ensino da fé cristã numa experiência dinâmica e envolvente. O canal Catequese Animada, que já o convido a entrar no YouTube e a subscrever, a Catequese Animada, através de vídeos animados, procura transmitir valores, histórias bíblicas e conceitos religiosos de forma acessível, especialmente para os mais jovens. Através deste formato, os catequistas e animadores ganham uma poderosa ferramenta que não só ensina, mas também inspira a alegria e a determinação na vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo. Hoje, então, vamos ouvir um bocadinho sobre esta temática. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração, em que eu convido aí em casa a invocar juntamente comigo a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o nosso momento de oração vai ser um momento de oração diferente. Iremos aproveitar uma das músicas da catequese animada. Como Santo Agostinho disse, quem canta, reza duas vezes. Vamos ver. Catequese animada. Olá, olá, olá! Eu sou a Isabel. A canção que vais ouvir convida-te a reconheceres as maravilhas que Deus realiza em ti, a aprenderes a louvar o Senhor e a unir-te a Ele em oração. É também um lembrete de que juntos somos mais fortes e podemos promover a paz e o amor que Jesus nos ensinou. Todos juntos a cantar e unidos a rezar ao nosso Pai. Ele fez maravilhas, povos todos aclamai, aclamai, aclamai e louvai o Senhor. Aclamai, aclamai e louvai o Senhor. Vamos todos dar as mãos e unir o coração, fazendo a paz e pedindo a Jesus essa força para amar. Aclamai, aclamai e louvai o Senhor. 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 Agora, podes comprometer-te a ser instrumento de paz e de amor no teu dia-a-dia, que, ao dares as mãos, unindo também o teu coração ao outro, sejas um reflexo da luz de Cristo no mundo
espalhando amor e esperança onde quer que vás. Tchau, tchau! Até à próxima, se Deus quiser. E que nós possamos sempre aclamar a Deus e clamar o seu nome, o seu santo nome sobre as nossas vidas e que nós possamos sempre a intercessão da nossa Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. José, antes de começarmos a falar sobre este trabalho belíssimo que realiza, quem é o José? Para quem está lá em casa, o conhecer um bocadinho melhor. Bom, pois eu sou professor de Educação Musical em São Pedro Sul, já com 42 anos de ensino, estou numa pré-reforma quase, e comecei a dar catequese seguramente com 28, 29 anos. Sei que tenho mais ou menos 35 anos de catequese. Agora, ultimamente, não estou a exercer a catequese semanal, não é? Sim. Mas estou a fazer formações, às vezes que me pedem. Agora, provavelmente, vou fazer uma formação para uma preparação para o Crisma, agora lá na paróquia. Pronto, vou assim. Estive também 14 anos no Secretariado Nacional da Catequese. Tive que pedir o ano sabático porque nunca mais me tiravam de lá para fora. Já lá passaram 3 ou 4 equipas e foram-me sempre pescando. Não sei porquê, porque gostam muito de mim. Não me estou a engrandecer Claro, com humildade, porque gostavam do meu trabalho lá. Mas agora tive que me desligar um bocadinho porque assim, é bom sempre as equipas mudarem, haver novas caras. É verdade, não por uma questão de não, porque eu continuo a colaborar com eles sempre que eles precisam. E tenho 4 filhos, vivo em São Pedro Sul. Não sei se aqui posso falar do canal que estou a exercer com a minha esposa. Para além disso, como eu gosto muito de tecnologia, também temos um canal de receitas, que são também receitas do paraíso. Que eu também já subscrevi. E dedico-me bastante a esta causa de evangelizar através da música, que é uma coisa que eu me sinto um bocado à vontade de fazer. E pronto, estou aqui para... Se alguém desejar que eu faça alguma formação no sentido de aplicar na prática os meus trabalhos Sim. na catequese, pois eu estou disponível, se houver catequistas e paróquias interessadas para isso. José, o que é que o inspirou a criar este canal Catequese Animada? Eu, quando comecei a dar catequese, a primeira necessidade que eu tive foi... não tinha material didático, não Sim. havia. E o que havia era pouco e um bocado já ultrapassado para a mentalidade da época. E então, ainda me lembro da querida irmã Alda, que já faleceu. Ela tinha umas canções assim infantis para a catequese e eu frequentei muitas formações com ela. E eu disse assim, pá, isto eu também consigo fazer esse tipo de canções, pá, vou também começar a fazer. Pronto, e depois aí editei todos estes livros que foram para os salesianos, estas canções. E agora a catequese animada nasceu a inspiração começou aí já atrás. Eu disse assim, porquê é que eu agora não vou fazer banda desenhada, pegar nas canções e depois, no fundo, também completar com histórias bíblicas e tudo, e lançar isto para evangelizar, porque até os adultos gostam de banda desenhada. A banda desenhada é agradável. E eu estou a sentir uma alegria tão grande. Quando uma pessoa tem um boneco e o faz mexer, lhe dá vida, aquilo agrada muito. E quando está a passar a mensagem de Cristo, acho que é espetacular. Como define a catequese animada e qual o seu principal objetivo? A catequese animada é mais uma ferramenta pedagógica para ser utilizada na catequese. Mas... E claro, aqui eu gosto de dar um alerta aos catequistas, não vamos agora fazer da catequese toda com tecnologia. Claro, claro. Nem 8, nem 80. Devemos ter um equilíbrio, porque a catequese é sempre um momento do encontro com Cristo. Agora, eu não posso pôr a catequese a ver vídeos, porque eu não estou a encontrar-me com Cristo, estou a encontrar-me com vídeos e com outras coisas. Isto passa a ser quase uma sala de cinema. E a catequese animada é, no fundo, uma escada, uma ajuda para levar a mensagem de Jesus Cristo e chegar a Ele, que Ele é que é o centro.
Quais os principais benefícios que os vídeos animados trazem para a catequese e como são escolhidos os temas dos vídeos? Os benefícios, é assim, eu tenho sempre que me colocar no mundo atual. Tenho que saber a linguagem para quem estou a falar. Eu, se estiver a falar chinês para si, não me vai perceber nada, daqui a pouco desliga e está a ver o telemóvel ou outra coisa qualquer. E eu acho que os vídeos, a imagem é sempre muito cativante. A imagem tem um poder de absorção muito grande. O áudio já é menor, como nós sabemos pedagogicamente. E os vídeos, ainda por cima, os bonecos mexendo, atrai muito os jovens e as crianças. E quando eu tenho a concentração deles ali, eles estão a beber a mensagem de Cristo, às vezes sem se aperceberem. E foi mais ou menos. E depois a segunda pergunta, como são escolhidos os temas? Os temas, assim, eu agora estou, no fundo, a refazer as músicas, mas com a animação. E não só, porque eu não ponho só a canção em si. Há uma introdução de um boneco, uma boneca que fala antes, que provoca uma mensagem, depois vem a canção e a própria boneco do início finaliza com uma mensagem. Foi como no momento da oração que nós pudemos ver. Isso, pronto, a intenção é assim, é pegar nestas músicas, não só pôr lá o boneco a cantar, mas já transformá-las um bocado mais com uma introdução e uma parte final, para que a canção seja melhor percebida e evangelize mais. E é com essa intenção que... E depois, estou a pensar colocar, porque eu tenho aí alguns livros em que tem dinâmicas e tem atividades em que tem as narrações bíblicas narradas por crianças. Pronto, crianças para crianças, não é? E eu acho que essas narrações bíblicas são interessantes. Vir também é pô-las com desenhos animados. Uma das coisas é eu vou procurar algumas das que tenho ali e outras vou tentar buscar coisas que estejam mais nos temas atuais e que venham de encontro com os temas atuais, é mais isso. Na sua perspectiva, como é que os vídeos podem ajudar a captar a atenção das crianças e dos jovens? Eu já referi um bocadinho antes que os vídeos... nós estamos num mundo tecnológico. Já o Papa Francisco já o disse quando ele se reuniu com os meios de comunicação. Ele referiu que hoje Jesus Cristo, antes, quando queria evangelizar, tinha que ir de uma terra a outra a pé, porque não havia telefones nem nada. Nós agora também temos que evangelizar através dos meios de comunicação social, das redes sociais, do YouTube e por aí fora. E eu acho que os vídeos neste sentido são excelentes. E depois a facilidade que têm os catequizantes serem o telemóvel, que eu nas minhas aulas fazia muito isso, sempre com cuidado. Claro. Utilizamos os telemóveis como uma tecnologia que nos vai ajudar, mas sempre com moderação. E neste caso, porque não o catequista utiliza o telemóvel, os miúdos veem um vídeo e depois vão dinamizá-lo, vão falar sobre ele, vão questioná-lo. E isso acho que é uma forma muito atual do que os jovens, porque eles andam hoje todos com o telemóvel. É verdade. Acredita que a criatividade e a animação podem impactar a aprendizagem dos catequizandos? Porquê? Eu lembro-me do Papa Francisco que disse que os cristãos tinham que ser criativos. É verdade. Eu sou uma das pessoas que mais valor dou à criatividade. Não sou o melhor, mas aliás, não me fez entender bem. Eu dou muito valor à criatividade. A criatividade, para mim, é maravilhosa, porque a criatividade implica que há um Criador. É verdade. E isto vai-nos levar a Deus, porque Deus criou-nos tão belos, tão bonitos. E uma pessoa, quando cria, é qualquer coisa de extraordinário. Uma pessoa parece que sente ali qualquer coisa de nós a nascer. E eu acho que a criatividade é, por excelência, uma forma de atrair as atenções das pessoas. Porque quando está a chover no molhado, me costuma dizer mais uma coisa, mais outra, mais não sei quantos, mais outra. E quando a coisa é criativa, é nova, é inovadora, toda a gente fica logo com atenção. E então aí o catequista aproveita-se da situação e leva a mão ao moinho, ou a água ao moinho, costuma dizer. O que diferencia o seu projeto de outras abordagens tradicionais na educação religiosa? Assim, eu penso que
há outras formas de catequizar que eu não estou a pôr em causa. Claro. Todas elas têm o São seu válidas, valor sim. nos momentos certos. Mas nós temos que ter sempre cuidado, e volto outra vez a referir, que nós temos que falar a linguagem da atualidade. E se não a falarmos, estamos às vezes a mandar palavras para o ar. Jesus Cristo, Pérolas aos porcos, não é? Jesus Cristo utilizava parábolas porque era uma linguagem que eles entendiam. Exato. Porque se ele falasse, como muitas das vezes falava para os apóstolos, eles mandavam-no para o outro lado. Não queriam saber dele para nada. É verdade. E nós temos que aproveitar isto. Assim, a ótica de ver as coisas são estas. Como é que os catequistas podem integrar os vídeos na catequese? Assim, por exemplo, dou aqui um exemplo muito prático. Sim. Porque os catequistas gostam muito sempre de dinâmicas, de práticas. Sim, Porque, porque como é que eu faço? Como é que eu captar faço? a atenção. Porque o fazer é que é... Por exemplo, eu posso pegar num vídeo deste, ou posso fazer, por exemplo, 2 grupos. Uma das coisas que eu estou a pensar na dinamização que vou fazer com alguns catequistas, e graças a Deus que elas venham, que eu estou disposto para isso, pegam no vídeo, escolhem um vídeo da catequese animada e, por exemplo, vão personalizá-lo, vão fazer o que viram no vídeo, porque eu fazendo sinto as coisas de uma maneira diferente. Porque alguém dizia assim: epá, eu estive lá naquele sítio, tal. E depois disse: então, mas conta-me agora o que é que viste. A pessoa vai contar uma coisa completamente diferente daquilo que esteve. O estar a fazer é diferente do estar a ver. Sim. E se eu traduzir um vídeo e agora, olha, meninos, agora tu vais fazer Jesus Cristo, tu fazes Nossa Senhora, fazes aquilo que viste. Vocês vão inventar um diálogo qualquer entre vocês, não quer dizer que seja o que está no vídeo. E isso, o que é que isso faz? Os catequizantes vão sentir isso mais na pele, como costuma dizer, e vão interiorizar muito melhor a mensagem, e depois daí o catequista tem as portas abertas para depois dizer o que quer. É muito fácil. Quais são as melhores práticas que os catequistas devem seguir ao usar os vídeos animados? Assim, já referi um pouco lá atrás, as melhores práticas, é assim, eu sempre defendi uma catequese participativa, porque as catequeses expositivas são, hoje nos podem fazer, porque depois os catequistas dizem assim: eu posso brincar agora aqui um bocadinho, sai daí, está quieto, não estejas... Eu não te quero ir, depois põe-se a ler. Eu não estou a dizer mal de ninguém, atenção. Sim, claro. Mas isso foi uma prática que existia. Durante anos. Agora, se o catequista põe o miúdo tal, tu vais fazer isto, tu vais fazer daquilo. Porque hoje os jovens, porque às vezes dizem que os jovens estão um bocado mal e afastados da igreja. Porquê? Porque acontece que muitas das vezes não se lhe dá atividades e responsabilidades. Não se confia muito. O jovem. E eu penso que quando se dá na catequese uma catequese participativa em que este faz isto, tu fazes aquilo, eles participando, eles aí funcionam bem e estão na catequese. Quando o catequista está a expor, que também às vezes também tem que ser alguma coisa, mas evitar muito essa parte, ser mais prático. Até porque a catequese não é uma sala de aula. Pois. Muitos confundem, não é? Por isso mesmo é que nós temos agora as novas condutas que estão aí. Eu estou tão contente que os salesianos estão também metidos agora nesta parte. Sim. Estive a falar com o Padre Rui e agora para os mais novos vai sair agora também algum trabalho. Agora saiu para os mais velhos. Sim. E estas dinâmicas que estão a sair vão muito ao encontro da atualidade. Eu não sei, lembro-me da pergunta que estava antes, porque eu queria aqui dizer uma coisa. Como depois... os animadores podem adaptar os conteúdos para... não. Quais são as melhores práticas que os catequistas devem seguir ao usar os vídeos animados? Pronto, as melhores práticas é sempre uma catequese participada. Eu tenho aqui o exemplo, e posso concluir nessa sua pergunta. Eu, quando estive nos Salesianos, eu fiz lá uma formação em que pôs deviam ser catequistas que estavam lá, a maioria deles, jovens, pessoas mais adultas, em que os coloquei lá num centro a fazer coisas de brincadeiras de crianças. Sim. Coisas que nós, à partida, que um adulto passasse na porta, dizia que eles estão coitados. É ridículo. Mas a impressão que eles tiveram ao fim foi o seguinte: Sr. Professor, eu não sei, eu estou maravilhado com isto. Eu senti mesmo
cá dentro é aquela mensagem que se quer transmitir, já não me lembro qual era na altura. E eu acho que é isso que se tem que se fazer nas catequeses. Porque a catequese é proporcionar esse encontro com Jesus, por isso é que é tão diferenciado de uma sala de aula, não Pois. é debitar na matéria, mas é proporcionar esse encontro com Jesus, Pois, não é? isso que me estava a dizer, a catequese foi muito escolarizada. Sim. E agora, era isto que eu queria dizer, estes novos métodos que estão agora aí, estão a tentar, porque agora tem uma catequese por fases, a Sim. pré-primária, depois até aos 7 anos, Sim, depois sim, sim. acho que são 4 fases. E o que é que acontece? Isso é tentar separar a catequese da escola, quer dizer, para não ser igual, porque escolariza-se muito. A formas de brincadeira, eu já vi catequistas que faziam testes aos miúdos Pois. de avaliação. E a Armelda sempre dizia, nós não vamos dar catequese, nós vamos fazer catequese. Exatamente. A catequese é uma oração, é um encontro com Jesus, é ali que nós estamos a fazer oração. Não estamos a dar nada a ninguém, nós estamos a fazer. Fazer catequese implica catequese dinâmica. Jesus já dizia assim, ide e fazei. Ele dizia sempre, fazei. Ele dizia assim, olha, ide dizer isto às pessoas. O Santo Francisco de Assis, que era uma frase que foi dedicada a ele, acho eu, que dizia aos seguidores, ide evangelizar e, se for preciso, utilizai as palavras. Quer dizer, fazer, porque utilizar as palavras, olha para o que eu digo e não para o que eu faço. Exato. Utilizar as palavras é muito fácil. Por isso é que acho que essa será a dinâmica mais correta. Fazer com que todos participem. Isso é importantíssimo. Isso mesmo. Como é que os animadores podem adaptar os conteúdos para diferentes faixas etárias? Eu vou dar aqui um exemplo musical. Não sei se vai... Eu tenho uma orquestra de miúdos. Alguns só conseguem fazer a pulsação, bater uns batimentos levezinhos. Depois eu vou-lhe dar umas clavas ou um reco-reco, uma coisa qualquer fácil. Mas tenho outro que já consegue tocar flauta, ponho a tocar flauta. O catequista aqui tem que ser malabarista, entre aspas. Tem que aproveitar, por exemplo, eu consigo pôr um vídeo destes, o que passou agora, por exemplo, Sim, pôr sim. adultos a personalizar aquilo e eles fazerem aquelas personagens. Muito bem. E depois consigo que as perguntas para esses adultos são com um cariz diferente do que vou fazer para crianças. Claro. Mas o mesmo vídeo eu consigo infantilizá-lo com aquilo que transmito aos catequizandos ou aos adultos. Depois a forma... Porque os adultos gostam de bonecos. Gostam? Eu gosto. Gostam. É uma forma só de adaptar um pouco a linguagem. Sim. Aqui não é preciso mexer muito é adaptar a linguagem. Eu já fiz aquele jogo da cadeira que muitos adultos fazem, andando de roda. Sim. Aquilo é uma coisa de brincadeira, eu tenho algumas atividades e os adultos também fazem. Ai, gostam imenso. Por isso. É uma questão só de adaptação da linguagem, verdade. mais nada. Como é que a interação e a participação dos alunos são incentivadas durante as sessões? É isso, voltamos outra vez ao mesmo. Eu só incentivo a atenção se a pessoa estiver a participar, se estiver incomodada com alguma coisa, se estiver com uma responsabilidade sobre alguma coisa. Eu por acaso, no secretariado, falo e louvo o professor Abel, que está agora no secretariado de Viseu. Ele é uma pessoa líder porque ele consegue responsabilizar todos com uma tarefa e põe-nos todos a trabalhar. E eu acho que isso que é a forma de dinamizar sempre, é responsabilizar, dar, sempre fazer assim, acho eu. José, eu estou aqui com uma curiosidade. É o José mesmo que faz os vídeos, as animações? Sim. É assim, eu posso contar aqui alguma coisa. Força, força. Eu não percebia nada de animações. Não percebia, quer dizer, eu já me dedico à informática desde que os computadores apareceram. Eu fui logo quase dos primeiros a comprar computadores. Eu sempre fui uma pessoa um apaixonado, entre aspas, por A família inteira, não é? Sim. Pelo que eu já soube. Ora, se os filhos vinham o pai lá sempre no computador, é lógico, eles veem aquilo que nós fazemos, Sim, não aquilo sim, que nós dizemos. é verdade. Eu daqui um bocadinho eu gostava que depois me lembrasse uma dica que eu depois irei dar aos catequistas na segunda parte. Sim. Também os convido a ficarem, porque eu tenho uma coisa muito importante para vos deixar na segunda parte. Então estava a dizer que é o José que faz os vídeos. Sim. A catequese animada dos vídeos é o seguinte, eu já comprei alguns programas e já investiguei alguns programas, uns 3 ou 4, a fundo, andei para aí uns 3, 4 meses, e já sabia, pronto, já domino bem os computadores, aquilo é mais um pormenor. E depois, fui fazer, tive muitas formações de internet e vi, porque eu gosto... É um autodidata. Gosto muito daquilo.
E vou-me aperfeiçoando, claro que não são as melhores ainda que estou a fazer, mas eu estou convencido que mais uns tempos as coisas se vão aperfeiçoar ainda mais. E faço os vídeos todos, tenho a música já a minha feita, e se não a tenho, faço, eu também tenho lá os teclados. Pois. Está tudo... e depois os programas hoje em dia também ajudam muito, já nos facilitam muito as tarefas. Depois temos essas plataformas que nos dão imagens. Claro, depois é preciso trabalhar com os Photoshops, essas coisas todas, mas para isso, para mim, eu estou na minha praia. Gosto disso. É fazer que se aprende. É fazer que se aprende. Põe isso em prática na sua catequese e na vida. É isso mesmo. Eu muitas das vezes estou a ver um vídeo, e já agora se os catequizantes estiverem a ver um vídeo, uma pessoa vê, mas depois se eu for fazer, eu vejo como é que se faz no programa, depois vou fazer o meu programa e não sei fazer nada daquilo. Porque é fazer que eu depois vou aprender. Por isso, catequistas, é sempre isto que eu lhes digo. Façam catequese com os vossos catequizantes fazendo. É uma pessoa ousada. Isso é uma grande característica de Dom Bosco e do nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib. Isso, olha, mais uma que eu aprendi. Ousadia. Sim, isso mesmo. É muito importante. E chegamos ao fim da nossa primeira parte, do nosso programa. Acredito que deva estar encantado com o que o José nos trouxe hoje. E se é catequista, por que não utilizar este material didático? Fique connosco, que há mais para conversar. Fique connosco para a segunda parte. Até já. Muito bom dia. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Assim que ligou a televisão neste momento, seja muito bem-vindo. Hoje estamos aqui com o José, que é professor e catequista. E o José criou um canal do YouTube para ajudar a tornar a catequese mais dinâmica. O canal tem o nome de Catequese Animada, então já o convido aí em casa a subscrever este canal. Vá ao YouTube e coloque Catequese Animada, que já aparece, que foi o que eu fiz. E aproveite, sendo catequista ou não, vá mostrando também estes vídeos que evangelizam e que levam Jesus e a mensagem até aos mais pequenos, aos jovens e aos mais adultos, não é verdade, José? Os adultos gostam também. José, que exemplos de histórias bíblicas têm sido especialmente bem recebidas nas catequeses através do seu projeto? Histórias bíblicas, neste momento, eu não tenho ainda propriamente... Aliás, eu aproveito um bocado as canções e a introdução e a parte final, como já referi há bocado, quase que em género de história, mas não propriamente aquela história. O que eu estou a pensar, tenho lá uma que não tem canções minhas, que é o que é a oração, que é uma parte muito forte. Sim. Que há lá um diálogo entre o avô e o neto, falam lá, caminham, é muito giro. Convido as pessoas a ir a verem. Isso, embora seja uma história contada em género de história, não com música, mas histórias... Estou a pensar também em algumas atividades que eu tenho nestes trabalhos, que estão editados, pegar nelas e dinamizá-las com banda desenhada, em que nessas histórias seja lida mesmo a palavra de Deus, ou seja, em género de história. E depois também fazer mesmo histórias animadas, mas sempre com a parte, levar tudo para Jesus Cristo, ou seja, claro, aproveitar é isto que os valores de hoje e a vida de hoje, os telemóveis, sei lá, tudo, a vida que as pessoas levam, aproveitá-las, metê-las em histórias e conduzi-las a Jesus, que é sempre a minha finalidade. Que exemplos de temas atuais podem ser abordados através da catequese animada? Eu penso que os temas atuais, hoje, que eu estou a pensar dinamizar na catequese animada, é... colocar as pessoas mais sensíveis ao que é o pecado, porque hoje parece que perdeu-se um bocado a sensibilidade do que é o pecado. Tudo é permitido. Tudo é permitido. Valorizar os grandes valores de uma sociedade, o valor da vida. Sim. Estamos o aborto, por exemplo, que parece que estando legislado já não é pecado. O valor da oração, que é extraordinário. Estes valores que hoje que nós referenciamos muito, a sociedade está à deriva, está sem valores, perdemos aqueles valores da honestidade, da pessoa sincera, verdadeira, autêntica, aqueles valores que muita sociedade perdeu em prol do dinheiro.
Pronto, são esses valores que eu quero aproveitar no fundo e depois dinamizá-los e levá-los às pessoas de uma forma agradável. Quais são os desafios que hoje os catequistas enfrentam ao ensinar a fé e como é que a catequese animada pode ajudar? É assim, a ver se eu me lembro de como a catequese animada pode ajudar no fim. É assim, eu li uma vez um filósofo qualquer, um pensador, que dizia assim: os problemas da sociedade foram sempre os mesmos, só que mudam de cor. Antigamente era difícil dar catequese, os meios eram menos, mas era mais fácil, que as pessoas tinham mais valores e havia mais educação. Por exemplo, agora nós temos bastante dificuldade, e eu acredito que os catequistas hoje têm muita dificuldade em catequese, mas também têm muito mais ajudas, ou seja, porque senão o Pai não era Pai de todos, Deus não era Pai de todos. Nós agora estamos em vantagem em relação às pessoas que viveram antes de nós, não é? Nós agora temos as mesmas dificuldades que tinham as pessoas há 100 anos, só que é de cor diferente. Eles tinham mais ajudas, ou tinham menos ajudas, tinham menos dificuldades. Nós temos mais dificuldades, mas temos mais ajudas. Se pusermos na mesma balança vai dar o mesmo. Por isso é que o Pai é Pai de todos. Sim. Agora, a catequese animada pode ajudar porque é uma ferramenta, não é uma totalidade de uma catequese. É uma ferramenta que deve sempre apontar para Jesus Cristo, como a Nossa Senhora fazia. Nós, o que utilizarmos, a catequese animada, os meus trabalhos, ou de outras pessoas, ou dinâmica de A, B ou C, sempre conduzir a Jesus Cristo. A catequese animada será um meio muito agradável de levar a mensagem às crianças e aos adolescentes, porque é primeiro a motivá-los, a atraí-los e depois o resto vem. Já vi que é uma pessoa comprometida com a Igreja e fervorosa e que tem um grande amor pela evangelização. Fale-nos desse amor. Ai de mim se não evangelizar, São Paulo, não é? Eu penso que nós temos todos os nossos talentos e eu tenho estes, o outro tem outros, e eu acho que uma pessoa, quando aplica os nossos talentos, eu lembro-me daquela parábola dos talentos: aqui tens 2, aqui tens 5, e depois lembro-me daquele que tinha 1, que o enterrou, e Jesus disse-lhe: servo mau e preguiçoso. Ainda há bocado ouvi um reel do Papa Francisco, que a preguiça que é um pecado muito grande, porque a preguiça é como uma droga. Nós vamos gostando e vamos nos habituando e depois ficamos... E eu acho que isto de evangelizar dá-me força, porque sei que estou a levar aos outros Jesus Cristo. Foi sempre aquilo que ele pediu: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ele pediu isso. Pronto, e por que não? Se eu tenho estes dons, que mal seria ele depois eu chegar lá ao pé dele e dizer: então, para ter dito essas capacidades e tu não fizeste nada, malandro. É verdade. Eu gosto disso. Hoje diz-se muito que os jovens andam um bocadinho desmotivados na sua fé. Como é que o catequese animada pode ajudar a juventude mais desmotivada? Voltamos ao mesmo. Eu acho que os jovens, nós temos que perceber a linguagem dos jovens hoje. Os jovens andam muito nas tecnologias. E eu tenho que entrar de certeza por aí, para chegar à casa deles. E eu penso que a catequese animada será um meio para... E depois, a partir daí, vou buscar o resto. Porque os jovens, eu sinto que os jovens estão ávidos e ansiosos de alguma coisa. E eles andam perdidos um bocado. E eu penso que às vezes também a culpa está nos adultos que não acredita neles e que não entram no seu mundo. E não entram no mundo dele. Os jovens dois, não sei quantos, estamos sempre a essa coisa. Antigamente é que era bom, sempre referirmos sempre ao nosso. Não, os jovens dois já têm todo o valor, são pessoas... Eu conheço os jovens, que maravilhados. Ainda ontem estive na Capelinha das Aparições, estavam lá jovens, dezenas de jovens que vinham de Espanha, acho eu. Sim. Eu disse assim: afinal há jovens que vêm aqui ao santuário. Porquê que dizem que os jovens... Não, os jovens eu acho que precisam de um adulto que entre na linguagem deles. É só isso. Mais nada. Agora nós não podemos ficar no sofá, porque para entrar na linguagem de um jovem temos que nos desinstalar. É verdade. E isso é o que está... Eu acho que o mal está em nós, nos adultos, não é nos jovens, acho eu. O adulto esquece que já foi jovem, Pois, que já passou por lá. É isso, eu acho que sim. E esse é importante, o saber colocar-se no lugar do outro. Pois, não é? Eu acho que sim. Que papel desempenha a tecnologia na catequese animada? Muita. Eu acho que sem ela, aliás, ela ajuda muito, mas porque se eu vou lá para o piano ou para o órgão, olha, faz-me esta música, ele não faz nada, não é? Agora faz-me esta história, eu vou ao ChatGPT, eu gosto muito de ler também, mas o ChatGPT é quadrado, é uma máquina, dá-nos... mas eu não quero isto, eu quero uma coisa humana, e então aí tenho que entrar eu.
E eu penso que a tecnologia eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo, se for cavar uma terra, eu preciso de uma enxada, não é? Se for com as mãos é muito mais difícil. Sim. Pronto, e aqui é a mesma coisa, a tecnologia vai-me ajudar substancialmente a fazer as coisas, mas claro, é preciso sempre o nosso cunho pessoal, não é? Que feedback é que têm recebido dos pais, catequistas, a comunidade local sobre a utilização da catequese animada? Eu estou ansioso e espero vir a receber mais, porque o canal é muito novinho, tem 3 meses, o que é? Estamos Só 10... tem 3 meses? Começou há pouco tempo. Começou no dia de Nossa Senhora, nossa Anunciação, no dia 8 de dezembro. Que eu bonito. fiz mesmo questão, acho que dediquei o canal à Nossa Senhora e foi o primeiro vídeo. Maria, és tão bonita. É muito bonita essa música, por acaso. E então... já me perdi na pergunta que me fez. O feedback dos pais, dos catequistas, Assim, eu já da recebi comunidade. logo. Há uma catequista que é a minha amiga, que está lá no secretariado, mandou-me os miúdos, filmou até. Já tive mais 2 ou 3. Mas ela teve a questão de filmar e mandou os miúdos, estavam a cantar aquela canção Se Jesus Chegasse Agora. E depois diz a catequista estava maravilhada que os miúdos foram para o recreio, andavam só a cantar aquela canção, a fazer os gestos. Porque eu lembro quando era pequenito, estava no seminário, quando via filmes, por exemplo, de espadachim, que de 15 em 15 dias tínhamos lá um filme, depois nós vinhamos cá para o recreio brincar com espadas, com paus, porque é assim, eles imitam logo, as crianças imitam logo. E isto é maravilhoso nesse sentido. E então essa catequista mandou-me esse feedback, há outra que falou que os miúdos que estão a reagir muito bem, que ficaram maravilhados a olhar para aquilo, que nem pestanejavam. Opa, eu disse, pronto, já estão aqui umas cobaias porreiras, isto está a funcionar. Aliás, mas eu gosto de ouvir isto, mas eu à partida já sei que isto funciona, porque já tenho um bocado de experiência, 42 anos a funcionar com crianças, já sei um bocado da pedagogia deles e o que é que os atrai e qual a linguagem que eles interpretam melhor, e por isso isto resulta, é preciso que o catequista também queira. Coração aberto, não é? É isso mesmo. Como é que vê o futuro da catequese com a inclusão de ferramentas modernas, como o caso da catequese animada e outras ferramentas? Isto é quase que ligo à resposta de trás. Eu penso que nós, os adultos, temos que nos desinstalar um bocadinho, aproveitar as tecnologias, e eu penso que a catequese, como hoje e como foi antes, tem sempre as suas dificuldades. Eu considero que hoje dar catequese é muito difícil, porque também há muita falta de valores e muita falta de educação. Sim, é muito isso difícil. É verdade. Mas também há forma de dar a volta a isso. Normalmente, as crianças que têm essa falta de valor são crianças, às vezes, com falta de carinho e de afetos, que não têm ninguém que as ouça. E às vezes o catequista pode dar a volta por aí. Mas eu penso que toda esta linguagem, as tecnologias, se o catequista a souber aproveitar, não em demasia, mas como ferramenta, acho que ajudam muito, e continuo sempre, catequistas, saibam falar a linguagem das vossas crianças. E temos que formar-nos e aprender. Porque eu, para fazer estas animações, sabe Deus quantas horas já perdi. Quantas pestanas queimou? Horas e meses já. Quais os próximos passos para o desenvolvimento do seu canal e projeto? Os próximos passos é esses. Eu quero aproveitar a maioria das músicas que já estão editadas, mas transformá-las numa mini história com uma canção, claro, no meio, com uma introdução, como já disse há bocado, e também pretendo fazer histórias bíblicas. Eu conheço alguns canais brasileiros que têm histórias bíblicas da Bíblia, porque nós portugueses quase vamos sempre lá, e dou aqui os parabéns aos nossos amigos brasileiros, continuem com força, porque muitas das coisas que nós vamos buscar é lá. Sim. E essas histórias bíblicas pretendo também ir por aí, mas sempre com o meu objetivo é mais aproveitar estes valores que estão em queda no nosso tempo atual, porque são aqueles que chamam mais a atenção e é aqueles que as pessoas percebem melhor, porque são atuais, e depois fazer ali aquela mistura com a palavra de Deus e depois levar a mensagem no fim, como aquele símbolo da catequese, que é da vida para a vida. Sim. É ir buscar coisas da vida, transformá-las em história com bonecos e depois lançá-las para a televisão. Partilhe connosco e com os telespectadores lá em casa dicas para os catequistas que estão a começar a ter esta abordagem. Eu, antes de vir para aqui, caros catequistas, pensei há 3 pilares que um catequista
tem que cumprir forçosamente. Atenção! Acho que estes 3 pilares são muito importantes e não são difíceis, porque conhecemos sempre aquela norma pouco, pequeno e possível, a regra dos 3 P's. Primeiro, oração. Um catequista tem que ser uma pessoa de oração, porque sem a oração não tem a força do Espírito Santo, não vai passar a mensagem de Jesus Cristo, porque não a tem lá dentro. Verdade. E a oração é a parte principal. E depois, vou buscar ainda aquela frase, o segundo pilar, a primeira oração, o segundo é o exemplo. Os meus filhos e os meus alunos normalmente lembram-se mais daquilo que me viram fazer do que aquilo que eu lhes disse. Eu lembro-me mais daquilo que o meu pai fez do que aquilo que ele me disse. Verdade. E os catequistas têm que dar o exemplo. O que é dar o exemplo? Um catequista não pode dizer aos meninos para ir à missa quando ele não vai. Um catequista não pode dizer aos meninos para rezarem à noite e de manhã quando ele não reza. O exemplo é de todo importante, ou seja, como São Francisco disse, ir evangelizar e, se for preciso, utilizar as palavras. Os meninos, os catequizantes, estão mais atentos ao que o catequista faz à frente deles do que o catequista lhes diz. E primeiro, oração, depois, exemplo, e o terceiro, formação. O catequista tem que se formar, tem muitos trabalhos didáticos ao dispor, a internet, tem que aprender pedagogias das crianças, como é que a criança reage aos 7 anos, quando reage aos 8 anos. A pedagogia da evolução da criança, não é preciso saber muito, basta saber algumas coisas para eu não cair no desânimo, às vezes dizer, eu vou para lá, falo, eles não me ligam nada, porque provavelmente está a falar chinês. E eu acho que a formação é muito importante, porque eu tenho muito exemplo disso. Eu conheço muitos catequistas, infelizmente, que não procuram formação. Pronto, são pessoas muito boas, trabalham bem na catequese, mas desculpem eu estar assim, porque eu sou um bocado radical nestas coisas. Nós temos que fazer, e se temos que fazer, temos que fazer bem. Exato. Pronto, e a formação eu sei que dá trabalho e que dá, pronto, depende da nossa parte algum tempo, mas depois vamos ter a facilidade no momento de conseguirmos traduzir a nossa mensagem para eles e vamos ficar muito mais felizes com isto, porque o trabalho depois também traz essa felicidade final. Trouxe aqui alguns materiais, quer falar deles? Sim, muito rapidamente. Eu tenho aqui a catequese animada. A catequese animada está a seguir um bocado aqui onde é que está o CD número 1? Pode mexer, é este aqui, está bom. Isto é o seguinte, este CD... Quer que eu mostre lá em casa? Pode ser. Pronto. Eu falo. O CD para a catequese 1, ele foi feito, eu peguei no guia que está, o guia e o catecismo das crianças, e para cada catequese fiz uma canção com 1, 2 estrofes, coisas que se fixam muito rápido, porque uma criança tem que ser assim, não sabe às vezes ler, Sim. Tem que ser coisas pequeninas, pedagogicamente sempre bem estruturadas. E depois tem o cadernozinho de atividades, que tem a letra com a música para os tocam e com os acordes para as guitarras, e tem sempre uma atividade relacionada com a canção. Uhum. A canção está de acordo com o tema, Amar Jesus, por exemplo, que está no guia, tem a canção, depois tem uma atividade e uma história, normalmente, e depois o segundo e o terceiro, para o segundo e terceiro ano, segue o mesmo exemplo, não é? Segue as mesmas normas. Depois há o CD do Como é Bom Cantar e Rezar com Crianças. Esse foi o primeiro CD. Esse é um CD assim um bocadinho mais infantil. Os vídeos que estão na catequese animada estão quase todos aí, as canções. Este é o primeiro filho. Esse é o primeiro filho. Esse foi o primeiro. Foi, salvo erro, em 2007. Já tem os anitos, 18 anos, por aí, mais ou menos. Esse foi o primeiro. E depois tem o outro que estão ainda nos Salesianos, que é o Conhecer Jesus, e é este aqui. Este aqui? Isso, não, Conhecer Jesus, deve ser, não é esse. Dá para ir por baixo, esse não está aí por baixo. Como é bom. Não. Então é este. É esse. Esse também tem um livrinho com as pautas. Conhecer Jesus. São 12 temas. Os 12 temas por causa dos 12 apóstolos, das 12 tribos de Israel. Que giro. E eu fui escolher, pelo menos na minha maneira de ver, os 12 temas mais
a Anunciação, o Nascimento, a perca do Menino Jesus no templo, a Transfiguração, a Paixão, a Ressurreição. São os 12 temas, pronto. E depois, o último, este foi editado na Diocese de Viseu, que são Encontros com Jesus. Isto já é para adolescentes e adultos. Tem 12, não sei se são 12 temas ou mais preparados, com dinâmicas, com objetivos, com tudo preparadinho. Está aí tudo esquematizado. Tem um CD com as músicas um bocadinho mais adultas, que eu também fiz, que já as tinha feitas há muito ano, e depois traduzi para aí. E pronto, está aí mais um livrinho que dá... tem matéria para se trabalhar. É tudo feito aí. Esse aí não custa quase nada, porque já está tudo organizado. Já por objetivos e tudo. Tenho 2 curiosidades. Força. Quanto tempo é que leva a produzir todo este conteúdo? Porque agora está a tratar da sua reforma, mas é professor, catequista, é pai, é marido... Edito vídeos também. Pronto. Estou a fazer catequese animada. Tem 3 canais do YouTube, um com a sua esposa, tem outro oracional, tem esta catequese. É uma maravilha. Por exemplo, um CD, eu para realizar 12 músicas, suponhamos 12 músicas, por princípio, assim, a criatividade não nasce sempre. Sim. Eu, às vezes, estou assim, em momentos, tenho que levantar, tenho que ir ali escrever uma coisa, senão depois esqueço, porque aquilo, a criatividade é muito difícil. Não é eu chegar, olha, agora vou para o piano e vai sair uma música. Isto não é assim que sai. Provavelmente, às vezes, para se andar a fazer um CD, como isso, assim, bem feito e tudo, vai quase um anito. Um anito. Enquanto ia falando, eu ia-me lembrando de uma coisa. A criatividade também precisa de ser regada com muita oração. Sim, porque o Espírito Santo é que nos dá tudo. Eu não estou aqui a fazer nada, eu estou apenas a pôr em prática os dons que o Espírito Santo me deu. Ele só me pede a mim para eu não ser preguiçoso, porque ele já me deu os talentos, eu agora tenho que os pôr a render. Agora, claro que dá um bocadinho de trabalho, mas é assim, é tudo aquilo que eu dou de graça, porque também o de graça eu recebi. Eu acho que toda a gente tem talentos, uns para isto, outros para visitar doentes, outros para... Eu sei lá, toda a gente tem um talento para dar, todos, até aquele que tinha um talento também tinha lá qualquer coisa. E é claro, e eu acho que é isso, o Espírito Santo aqui é o mentor e o criador disto tudo. José, e agora fale um bocadinho dos seus filhos. Foi aplicando também com os seus filhos algumas didáticas, quando eles eram mais pequeninos ou não? Sim, aliás, eu sou da música, da área da música, uma das coisas que eu fiz sempre com os filhos, ouvir muita música instrumental quando são pequeninos, porque tem isso é importante. Porque tem é uma característica muito importante para o desenvolvimento da audição e da memória auditiva, que são 2 coisas diferentes. E então, eles ouviram sempre muita música. Graças a Deus tenho, aliás, os CDs todos são quase todos cantados pelas minhas 2 filhas, que elas cantam maravilhosamente. Bonito. Quando eram pequeninas, elas agora maravilham-se a ouvir quando tinham 7 e 6 anos. A cantar. Porque eu tive um estúdiozinho em casa de gravação também. Agora depois o meu filho utilizou mais e por aí fora. E claro, tivemos sempre uma preocupação, como eu já disse, a minha esposa na altura deixou de trabalhar, que ela trabalhava, para nos dedicarmos mais aos filhos. E eu tive que trabalhar mais um bocado, fora ter mais alguns part-times para cobrir as despesas, porque não era fácil. Mas sempre nos preocupamos de dar o exemplo. Dar o exemplo. E eu hoje, felizmente, tenho 3 filhos, já tive 4 também. Também fui maestro de uma banda lá, filarmónica, lá na minha terra, durante 22 anos. O senhor não me para. E os meus filhos andaram lá todos a tocar. Todos eles sabem tocar um instrumento. E eles de pequeninos eu pô-los todos sempre na música, com uma intenção de não serem músicos, mas sim desenvolver as capacidades. Sim, porque a música ajuda muito. E claro, tivemos sempre uma atenção muito especial em lhe dar o nosso exemplo relativamente ao que diz a mensagem de Jesus Cristo. Tentamos dar o melhor para eles. Provavelmente falhamos em algumas coisas, mas graças a Deus tenho todos os meus filhos que seguem a religião católica, são praticantes, ou até o meu filho mais velho, que já andava um bocado desviado lá, consegui dar-lhe a volta e veio outra vez tocar connosco para a missa, que eu fico todo feliz lá. O outro é pianista, toca órgão, eu toco baixo lá também. Opa, uma família evangelizadora. Um pai com filhos ali na igreja a tocar com ele. É uma realização. Mas foi muito trabalho que eu e, claro, a minha esposa também, porque sem ela nada feito.
foi o investimento que nós fizemos nos filhos. Acho que o investimento é sempre a melhor coisa que se pode fazer. Muitas das vezes os casais, e deixo aqui uma dica, às vezes correm para aqui para ganhar dinheiro lá, e às tantas, se um deles deixasse de trabalhar, ganhariam muito mais com isso. Porque o exemplo sou eu que o fiz, e quando comecei a fazer contas da minha mulher e trabalhar, mais IRS, mais para aqui, mais para a pré, mais para a pessoa em casa, iríamos acabar por gastar às vezes mais do que se ela estivesse a trabalhar. Fizemos essas contas. Investimos nos filhos. E tenho lá 4 maravilhas. É um grande investimento. José, outra pergunta. Os seus filhos, já vi que estão em diversas áreas e que também são muito talentosos como o pai e como a mãe. Eles ajudam também nos projetos, dão dicas ou às vezes pede-lhes também a opinião? Sim, eles são as primeiras cobaias que eu Para já, minhas filhas, quando eram pequenitas, aproveitei-as logo, porque elas cantavam bem, não é por serem minhas. Se cantam bem, tenho-as aqui em casa, vou aproveitá-las. Claro. E também tenho lá alguns convidados que vieram, de alguns alunos na altura que vieram, há aí mais gente que participou nesses trabalhos para mais adultos. Tenho aí outras vozes bonitas. Mas eu procuro sempre, quando à minha esposa e aos filhos, pergunto-lhes sempre: olha, o que é que acham disto? Venham cá ver. E às vezes eles dão dicas, porque eles cá estão, eles têm aquela mensagem mais direta, eles estão mais lá na linguagem do que eu. Claro. Por isso é que eu me aproveito sempre e lhe pergunto. Embora eu já tenha a experiência pedagógica na área, mas não sou totalmente certo, não é? Nem perfeito, por isso, mas recorro muito a eles. O nosso fundador diz assim: ninguém é bom sozinho. Precisamos uns dos outros para avançar. É isso mesmo. É isso mesmo. José, o nosso programa está mesmo na reta final. Uma mensagem para quem está lá em casa, que nos acompanha. Se calhar temos catequistas que nos estão a acompanhar agora, temos também pais, avós que se preocupam com esta educação religiosa também dos filhos, dos netos. Eu acho que volto sempre à base. Devemos ser exemplo em tudo o que fazemos e termos sempre um poder de diálogo muito grande, porque eu penso que hoje, ainda há bocado estava ali a almoçar e estava uma família toda inteira com os telemóveis na mão. E eu acho que se faz muito isso. Hoje há uma falta de diálogo muito grande na família. Eu senti isso como professor. Sinto que os alunos estão muito ávidos de carinhos, de atenção, e o que falta muito hoje nas famílias é pôr os telemóveis um bocadinho de parte. Aliás, infelizmente, acho que o Governo está a permitir isso, para proibir, pelo menos nas escolas. Diálogo na família, diálogo e oração. Rezar em família. Nós rezamos o terço todos os dias. Os meus filhos às vezes dizem: mãe, então vamos rezar o terço. E não rezamos hoje. Eles às vezes nos lembram. Não é que nós nos vamos esquecer, mas eles querem ir para a vida deles. Então rezamos o terço. Eu acho que a oração numa família é essencial. Compõe tudo. Compõe tudo. Tudo. Até chatices. Tudo. Eu acho que aí acho que é a mensagem. Oração e diálogo. Partilha de valor. Porque hoje temos que ter este cuidado também na catequese, não utilizar muito as tecnologias, mas dar as coisas a seu tempo e no seu tempo. E na família é isso, que a família está a sofrer muito, e eu acho que esse sofrimento é tudo falta de diálogo e oração. É só isso. José, muito obrigado pela sua presença tão boa aqui no nosso programa e por esse belíssimo testemunho que nos trouxe e por não parar. Que Deus me dê saúde e mais anos, que enquanto eu puder não paro. Isso mesmo. Eu não consigo estar parado. Isso mesmo. José, muito obrigada a si e à sua esposa, que está aqui também connosco, está de assistente, mas acredito que ela também é o seu grande pilar. Claro. e que o ajuda bastante também nesta realização. Continuo sempre, estaremos a rezar por si, enquanto comunidade de Canção Nova, e assim que está aí em casa, que é catequista, que é pai, que é mãe, que é avô, tenhamos atenção a 3 pilares. É oração, exemplo e qual era? Formação. E formação. Isto não é só para a catequese, é para tudo, é para a vida, não é, José? Claro, eu para educar também preciso estar formado. Então, agora, se posso, força, pode. Aproveito para vos agradecer mais uma vez, porque eu fico sempre muito feliz a ver sempre alguém a reconhecer o trabalho que nós fazemos. E quero dar muitos parabéns à Canção Nova,
estarem em Portugal. Já cá estão desde muitos anos, não? Sou péssima para datas, mas Pronto. eu não quero errar, Pronto, mas já não estamos há importa. muito tempo. Mas eu já conheci este canal através do Brasil. 25, 26. Quero dar aqui também os meus parabéns e as felicitações para o canal no Brasil. Acho que foi de lá que nasceu, salvo erro. E muito obrigado por me convidarem aqui e que eu tenha mais saúde e mais anos para um dia cá vir apresentar mais outro projeto. Estaremos à sua espera. Agora vamos dar tempo ao tempo. É verdade. Sim. E assim que está em casa, o nosso bem-aja. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.